Iniciando então mais um modelo nosso de simulação híbrida, vamos agora trabalhar com o modelo do aeroporto. Este modelo é baseado no livro do NLogic em 3 dias, do próprio NLogic. Tem esse livro lá no nosso site, no site do NLogic, o qual você pode estar baixando e utilizando ele, inclusive na versão em português. Estaremos modelando este nosso aeroporto, no qual entram pessoas de duas formas, ou individualmente por uma taxa de chegada, ou também colocaremos futuramente uma chegada de um transporte, como por exemplo um ônibus. Essas pessoas entram num check-in dentro do aeroporto para verificar ou comprar a sua passagem. Posterior a isso, eles vão para o serviço de checagem lá dentro do aeroporto se podem ou não passar o detector de metais. Por fim, aguardam a chamada do avião e vão para o seu avião. É um modelo bem simples, no qual vamos inclusive aproveitar este modelo para utilizar a biblioteca de pedestres do NLogic, em vez apenas da modelagem de processo. Na parte de agentes, os quais estarão vinculados dentro deste nosso modelo, dentro desse nosso fluxo de processo, colocaremos que pode ser que tenha um agente infectado, que ele tenha algum tipo de doença viral. E a partir disso, ele pode infectar outros em sua proximidade. Colocaremos essa infecção pela primeira vez em formato de distância e de contato. Então, nosso modelo prevê a animação 2D, a animação 3D e a junção, a interação entre a simulação baseada em agentes e a simulação eventos discretos. Resumidamente, aqui o nosso modelo, ele tem o objetivo de modelar e simular o atendimento e a passagem pelo raio-x espera e embarque dos nossos passageiros dentro de um aeroporto. Vamos incluir a planta baixa, vamos colocar as paredes, toda a animação 2D e 3D de todos os objetos, vamos utilizar a interface de pedestres dentro do NLogic, inserção das filas, inclusive uma fila diferente em formato de serpentina, e também a propagação dessa doença, desse vírus dentro do aeroporto. Além disso, não como novidade, mas também para incluirmos neste modelo, vamos colocar os botões de controle para embarque e também para chegada dos nossos passageiros. Então é um modelo um pouquinho longo, não tão longo assim, mas que já nos fornece também uma boa visão da modelagem híbrida. Uma boa parte construída neste modelo na simulação em eventos discretos e uma pequena parte de agentes, na qual eles terão algum tipo de influência no nosso fluxo produtivo. Continue então conosco após o intervalo para iniciarmos este nosso modelo lá no nosso NLogic. Abrindo então o NLogic, vamos iniciar o nosso querido modelo do aeroporto. Para começá-lo, lógico, vamos startar um novo modelo. File New Model, igual todos os outros. Este modelo, então, será o modelo do aeroporto, Airport. E este modelo será em minutos. Estou colocando o número 1 na frente apenas para diferenciar de outros que eu já tenho. Podem ser qualquer nome. Este modelo, então, será baseado em minutos. Pedindo para finalizar, para criar este modelo, o NLogic já abre para a gente a aba do ambiente principal, nosso layout principal main, e aqui dentro da arquitetura de projetos já temos o nosso aeroporto com este ambiente principal, a simulação, a nossa otimização e o banco de dados. Começando o nosso modelo, vamos iniciar inserindo a planta baixa deste aeroporto. Conforme eu disse, este modelo é baseado no livro NLogic em 3 dias, que vem junto com o NLogic, você consegue baixar gratuitamente do site da NLogic. Então já tem essa figura aqui dentro do NLogic em si. Vamos vir aqui em Presentation, igual já vimos, e vamos arrastar aqui a imagem para o nosso ambiente principal. Vamos procurar essa imagem aqui dentro do C2 ponto. Conforme dito, já é um dos arquivos dentro do próprio NLogic. Pode variar a imagem de acordo com o NLogic que você possui. Aqui, por exemplo, tem a imagem de um aeroporto mais redondinho e de outro terminal mais quadradinho. Então vou colocar desse mais redondinho, que é o que a gente estará utilizando. Esta então vai ser a imagem a ser utilizada do nosso aeroporto. Aqui embaixo entrarão os nossos passageiros, ficarão na fila serpentina, serão atendidos para comprar a passagem. Posterior a isso, vem aqui nos detectores de metais
vão para o saguão de embarque e, em uma das duas arestas, vão embarcar para seus respectivos aviões. Então é um modelo bem simples de layout que estaremos utilizando aqui. Este nosso layout, eu estarei encaixando ele no espaço de apresentação. Notem que ele ficou um pouquinho maior do que esse espaço. Vou reduzir aqui o seu tamanho proporcionalmente para ele caber aqui para a gente. Não ficar nem maior nem menor. Dá para fazer de diversas formas esse aumento ou redução. Vou estar utilizando as próprias abinhas do nosso modelo. Bom, com o layout inserido em nosso modelo, vamos dar continuidade a ele. Depois desse nosso layout pronto, vamos tentar organizar ele da melhor forma possível aqui dentro dos quadradinhos. E para fazer isso, eu vou bloquear a nossa figura. Ou seja, eu vou vir dentro dela e vou pedir primeiramente para desabilitar o grid dela. Então agora eu posso movê-la livremente, mesmo fora dos quadradinhos. E depois que eu coloquei na melhor posição possível, vou colocar bem encostadinho aqui no nosso layout principal, eu vou pedir para grudar Lock. Vou clicar aqui neste botão para que a imagem fique fixa e não mais se mova quando a gente estiver trabalhando em cima dela. Conforme outros modelos, nós já trabalhamos com isso também. Clicando em Lock, agora eu não consigo mais, depois, lógico, de clicar fora. Então, clico fora da imagem. Ao clicar de novo nela, notem que nem dá mais para clicar na imagem. Para novamente eu conseguir clicar na imagem, a gente tem que vir aqui na arquitetura do projeto e dentro do main encontrar o presentation e a nossa imagem para clicar de novo dentro dela. Então o lock trava a nossa imagem em qualquer local dentro do nosso layout. Com a imagem já organizada, nós vamos agora criar as paredes deste nosso layout, principalmente as paredes externas. Então vou começá-las para dar a impressão do 3D. E realmente conseguir visualizar algo dentro de um ambiente. Para criar essas paredes, nós vamos vir aqui na biblioteca de pedestres, e é a primeira vez que vamos utilizá-la, mas não tem só aqui as paredes, nós já vimos também que tem aqui no Space Markup. Temos aqui para baixo as paredes também. Mas neste modelo vamos utilizar a biblioteca de pedestre para construir todo ele, inclusive as nossas paredes. Com nossa figura então travada, bloqueada e aproximada aqui, nós vamos construir a nossa parede com nossa livraria de pedestre. Clicando então duas vezes na nossa parede para liberar o modo gráfico, nós iniciamos ele aqui na nossa porta do aeroporto com o botão normal do mouse, clicando uma vez. Venho até a aresta, o nosso vértice, melhor dizendo, e clico também com o botão normal do mouse. Notem que ele fez a curva. Subo com o rolamento do mouse até o próximo ponto e clico com o botão normal do mouse de novo. Agora vem um detalhe que são as curvas. Nas curvas poderíamos fazer vários pequenos segmentos de reta fornecendo a curva. Ou temos a opção de vir aqui no final, aperto o botão Shift do teclado e clico com o botão normal do mouse. E ao clicar com o botão normal do mouse, ele me permite fazer a curva. Notem que não deu muito certo. Tem alguns probleminhas que na primeira vez vamos ter algumas complicações dentro aqui do NLogic. Mas eu vou seguir em frente e depois eu volto nessa curva e a corrijo. Bom, que a gente entende como que faz essas correções. Vou continuar então, clico no botão normal para fazer curva, clico no botão normal e vou percorrendo toda a área externa do nosso aeroporto com a nossa parede. Vou tentar criar uma parede apenas, para não ter problemas depois no vínculo dela e na nomenclatura. Notem que agora eu tenho novamente a curva. Vamos ver se agora vai funcionar. Clico com o botão Shift do teclado, seguro ele e clico com o botão normal do mouse e seguro também. E faço aqui algum formato de curva que eu deseje até encaixar dentro do nosso modelo. Notem que ficou um pouco estranho, mas depois a gente consegue corrigir. Então vou deixar mais ou menos aqui a curva. Depois a gente corrige ela. Vou fazer o mesmo segurando o botão Shift do mouse do teclado de novo e clicando e segurando com o botão normal do mouse. Clico seguro e vou tentando corrigir a curvatura. Ao soltar os dois, ele deixa a curvatura pronta. Vou vir até mais um quarto aqui do nosso círculo, seguro o botão Shift do teclado, clico com o botão normal do mouse seguro e faço mais um pouquinho da curvatura. E por fim, chegando lá no último ponto, mesma coisa. Seguro o botão Shift, clico
e tento melhorar a curvatura o máximo possível. Aqui já vem um caminho reto. Então, clico no botão normal do mouse sem precisar segurar nada no teclado, já que são curvas com angulações. Então, faço a curvatura aqui padrão, volto aqui no nosso ponto e novamente botão Shift do teclado segurando e segurando também o botão normal do mouse. Arrastando para os lados, a gente consegue visualizar qual que é o melhor formato dessa curva. Então, vou aqui construir uma curva, depois eu corrijo ela. Desço mais um pouquinho para formar a penúltima curva, o penúltimo ângulo dessa parede, e venho aqui para a nossa esquerda para finalizar a parede com um duplo clique. Com isso, então, fiz uma parede inteiriça ao redor do nosso ambiente inteiro, do nosso aeroporto. Alguns elementos deram certo, outros não, e agora eu vou corrigir alguns detalhes. Como que a gente faz isso? Vindo inicialmente nesse detalhe da nossa linha reta, que não deu tão certo, eu vou clicar o botão normal do mouse em cima do botãozinho 2 vezes, e notem que ele tirou aquele ponto. Caso eu queira inserir o ponto, eu clico de novo 2 vezes sobre nosso segmento de reta e ele cria um novo ponto. Com este novo ponto criado, eu vou levá-lo até lá no cantinho para formar o ângulo e aqui no meio eu vou criar mais um para criar uma curvatura. Notem que ainda ficou um pouco estranho, então vou criar essas curvaturas, mas em alguns pontos. Este não ficará exatamente circular, que depois de criado não tem como segurar o Shift, mas pelo menos fingirá bem aqui com vários pontinhos fazendo a curva. Já este nosso segundo segmento, eu vou clicar 2 vezes e vou tentar trazer o máximo possível aqui para a curvatura. Então notem que esse daqui já ficou bem melhor de organizar. Subindo um pouquinho, este último aqui também ficou um pouquinho fora. Vou tentar melhorá-lo. Será que ele funciona criando uma curvatura? Funciona. Então, cliquei 2 vezes, criei mais uma curvinha para melhorar o nosso layout, nossa parede. Aqui vou tentar fazer o mesmo, clicando 2 vezes, melhorando a curvatura. E aqui fora também, 2 vezes, melhorando a curvatura. Por fim, sobrou um último aqui. Clico 2 vezes, criando um novo ponto, e vou tentar adequar a curvatura dentro da nossa parede. O melhor possível, lógico, para ficar visualmente bom de se enxergar as nossas paredes do nosso aeroporto. Lembrando, a parte visual é relevante na hora de vender o projeto, na hora de indicá-lo para alguém, demonstrá-lo e tudo mais. Continuando, estas áreas achuradas do nosso layout, da nossa planta baixa, eu também colocarei algumas paredes. Então aqui em cima eu tenho uma área circular que eu vou colocar uma parede, como se fosse uma viga do aeroporto. Notem que eu tenho uma parede já circular pré-pronta aqui na área de pedestre. Clico, seguro e arrasto ela e vou só aumentar o tamanho para ficar bem em cima desse nosso círculo. Nas áreas achuradas retangulares vou fazer o mesmo. Clico, seguro e arrasto, vou criar uma primeira aqui, que representará todo este espaço aqui, como se fosse uma parede bem firme. Uma outra aqui neste canto. E mais 2 existentes, uma aqui nesta parte e outra um pouquinho menor nesta outra parte. As paredes são relevantes pois os nossos agentes entendem que ali é uma parede e eles não passam por cima dela. Eles entendem que é um bloqueio e não dá então para ultrapassá-lo. Com isso então nós finalizamos uma primeira parte de layout aqui do nosso aeroporto. Mais para frente a gente melhora ainda mais essas configurações, colocamos as outras paredes depois. Vamos fazer um pequeno intervalo e logo depois do intervalo a gente já vai trabalhar com fluxo de pedestres. Vamos começar a inserir o nosso fluxo de processo deste modelo. Continuem com a gente após o intervalo para a continuação deste nosso modelinho. Continuando o nosso modelo, vamos agora, nesta segunda fase, colocar o nosso fluxo de processo. Vou iniciar dizendo na onde começa e na onde termina o fluxo de processo no nosso layout, para que o nosso agente, futuramente nosso passageiro, entenda
na onde a entrada e onde a saída deste nosso fluxo. Como iremos utilizar aqui a biblioteca de pedestres, este fluxo já está aqui descrito. É uma linha chamada Target Line. Esse Target Line vai me definir a entrada, espera ou saída dos movimentos dos nossos agentes pedestres. Vou criar dois deles. Clico, seguro e arrasto e vou criar um primeiro aqui na porta do nosso aeroporto. Este elemento aqui, então, representará a entrada dos nossos agentes dentro do nosso querido aeroporto. Vou aproximar um pouquinho mais, só para alinhá-lo melhor. E esta linha de alvo será a nossa linha de entrada. Só vou mudar o nome para ficar mais fácil da gente entender. E vou criar uma segunda linha, que será a linha de embarque, que será nesta plataforma da esquerda. Clico, seguro e arrasto e crio ela aqui ao final dessa plataforma. Então daqui vai para o nosso avião. Este então será a nossa linha embarque. Então temos com isso os pontos de início e de término do fluxo de processo. Quando lidamos com a biblioteca de pedestres, eles são necessários para indicar onde entra e onde sai cada um dos pedestres. Agora, com este fluxo construído, nós vamos criar o fluxo em si do nosso pedestre, depois de colocadas as entradas e saídas dele. Então vamos utilizar os blocos de ação. Poderíamos utilizar aqui da nossa biblioteca de modelagem de processos? Sim, poderia utilizar dele. Porém, vamos utilizar os mesmos blocos, o mesmo formato de blocos, só que já direcionado para pedestre. O NLogic tem essa facilidade. Algumas bibliotecas já são direcionadas para alguns tipos de modelagem. Então, neste caso, vamos usar um fluxo de processo baseado em pedestre e, portanto, vamos usar a biblioteca de pedestre. Começando, então, vamos fazer o source, que aqui na biblioteca de pedestre se chama pad de pedestre source. Clico, seguro e arrasto e inserir a entrada do nosso pedestre no sistema, o fluxo de processo. Depois do pad source, eu vou colocar um pad goTo. O nosso pedestre vai para algum lugar. Então, clico, seguro e arrasto e vou conectar com o anterior. Notem que está um pouco estranho porque eu desmarquei essa opção de desabilitar o grid. Se eu marcar a opção de habilitar o grid de novo, os nossos bloquinhos já ficam mais alinhados, já ficam mais em linha reta. Vou deixar então desmarcado o nosso grid para melhorar aqui a colocação. Tentar colocar o mais retinho possível. Próximo elemento, depois do goTo, vou colocar o final, só para a gente iniciar o nosso modelo. Então vou colocar aqui o sync, que aqui na biblioteca de pedestres é o nosso pad sync. Vou inseri-lo aqui o melhor possível. Inserido o fluxo de processo, nós vamos agora inserir as características de cada um deles. Começando com o pad source, ele me pergunta inicialmente qual que é a linha de entrada, qual que é a linha alvo. Então esse pad source vai ser a linha de entrada. Então os nossos passageiros iniciam entrando por aqui. Esta linha de entrada ele está aqui de acordo com uma taxa e colocando uma chegada qualquer de 1000 por hora. Vou reduzir para 100. Então vão chegar 100 passageiros por hora no nosso modelo. Basicamente isso dentro aqui do nosso pad source. Depois o pad goTo. Ele chega nessa linha e vai para algum lugar. Para onde que ele vai? Eu vou manter o research target, ele estará procurando a nossa linha de target, e esta linha de target será a linha de embarque. Então, por hora, nosso agente chega nessa primeira linha e vai direto para a nossa linha de embarque. Depois eu faço o processo produtivo vinculando cada um deles. Com esses dois elementos, salvando o modelo e verificando se tem alguma falha, nós podemos já rodá-lo. Clicando aqui o play, apertando o play, ele puxa lá na nossa aba, na nossa nova janela de modelagem e simulação, e vai demonstrar os pedestres chegando e tentando ir direto lá para a nossa saída. Abrindo então a janela de simulação, nós vamos ter aqui nossos pedestres entrando pela linha verde e indo diretamente para a outra linha verde de saída na taxa condizente. Se eu reduzir um pouco, nossa visualização está aqui embaixo quantos passageiros já chegaram, saíram e tudo mais. Nota que eles estão atravessando o saguão inteiro, porém eles respeitam as paredes que eu criei.
Como não tem algumas das paredes, eles estão passando direto e por isso andam bem mais rápido. Futuramente, neste mesmo modelo, vamos criar aqui cada um dos elementos para eles passarem por todo o nosso layout. Mas antes disso, depois do intervalo, nós vamos criar o agente passageiro, que é quem está se movimentando aqui. Então, fechando a animação, indo lá para o nosso intervalinho, após ele, nós já criamos o agente passageiro e vamos inseri-lo no nosso modelo. Continuem conosco, pessoal. Continuando o nosso modelo, vamos criar agora o agente passageiro. Este agente será um tipo pedestre, já que ele estará na biblioteca de pedestres. Poderia criar ele como um agente type ou mesmo com um agente puro. No nosso caso, um agente puro daria mais certo, pois ele vai se comportar e vai interagir com o fluxo de processo. Mas dentro da biblioteca de pedestres, nós temos esse tipo de pedestre, que já foi desenvolvido para essa biblioteca, então é mais fácil de trabalhar com ele, já tem algumas características próprias de pedestre. Clico, seguro e arrasto o nosso agente aqui para o nosso modelo, vou deixá-lo aqui em cima. E este nosso agente será o passageiro. Vamos criá-lo do zero, clicando no Next, e vamos deixar aqui com a imagem 3D da pessoa. Next novamente. Após isso, não vamos inserir nenhum parâmetro e vamos dar apenas o fit. Com isso, então, criamos o nosso agente pedestre. Nosso agente passageiro, melhor dizendo, que será criado e poderemos clicar 2 vezes sobre ele para entrar aqui dentro da aba dele. Ele já existe dentro do ambiente principal. Voltando no ambiente principal, lá no nosso Pad Source, agora quem entra não é mais um agente comum, e sim vai ser o nosso passageiro. Ele que entra no nosso processo produtivo. Então vamos modificar para que este agente passageiro que entre no nosso processo. Posterior a essa entrada, ele já faz o caminho. Então, quando vamos para o GoTo, já temos o passageiro, e no Sync também já temos o passageiro que finaliza. Só que, igual apresentamos na animação, ele está atravessando o layout inteiro, e não é isso que eu desejo. Então, vou criar agora as paredes internas do nosso modelo, para que os nossos passageiros sigam todas elas. Para criar essas paredes internas, novamente vou utilizar o wall. Vou criar este H aqui de parede, vou fechar essa área meio arredondada dos dois lados e fazer também este quadradinho. Esse já está feito, então não vai ser necessário refazer. Mas vamos lá. Clico 2 vezes aqui no wall e vou primeiramente criar essa primeira parede. Clico primeira vez com o botão direito, finalizo com 2 cliques. E esta parede já fica pronta. Vou me aproximar, pois na segunda parede não pode ter um buraco, senão o nosso passageiro atravessa esse buraco. Então clico 2 vezes, clico bem na bordinha aqui e vamos até a outra parede. Clicando 2 vezes para finalizar. E com isso temos mais uma parede aqui. E por fim, novamente o wall, criando mais uma parede na vertical desta vez. Também fechando esta área para o nosso passageiro não passar por ela. E agora aqui em cima, na área abaulada, clico 2 vezes, crio esta parede inteira. Clico 2 vezes para finalizar a parede. E aqui no nosso cantinho tem mais um trechinho de parede. Clico 2 vezes para habilitar o modo de edição. Inicio uma vez com o botão normal, finalizo 2 vezes com o botão direito. Desculpa, o botão normal também 2 vezes, para finalizar. Também já vou aproveitar com as paredes prontas e construir a animação em 3D, para já visualizarmos esse modelo. Vou construir ela aqui neste cantinho. A visualização em 3D está aqui em Presentation, em 3D Window. Clico, seguro e arrasto e vou colocá-la aqui no cantinho. Notem que ela ficou um pouquinho grande, vou reduzi-la para ficar neste canto do nosso ambiente de animação. Com isso, então, já temos todas as paredes feitas, já temos o passageiro que entra e vai até o seu lugar, e agora o passageiro terá que passar por esta porta. Dentro do AnyLogic, ele programa o menor caminho, que é o que a gente vai descobrir agora, se ele virará para a direita
ou se ele virará aqui nesse corredor da esquerda. E depois ele segue para esta porta e, por fim, para a linha final, a linha de embarque. Vou salvar o modelo, verificar se tem algum bug. Aparentemente não. E vamos dar o play. O NLogic vai abrir a nova tela, a nossa tela de animação, no qual a gente terá aqui o nosso modelo em 2D, igual já estávamos acostumados, e aqui teremos o modelo em 3D. Houve um erro aqui então na animação, vamos visualizar o que aconteceu. Notem que o NLogic insere aqui o que está acontecendo. Então, basicamente, foi um erro causado que a classe do passageiro não está na classe do aeroporto. Certo. Então, vou fechar a animação. Aqui, dentro do nosso source, o passageiro não está sendo encontrado. É que a gente inseriu ele como avançado. A gente tem que inserir ele como pedestre aqui em cima. Faltou esse detalhezinho. Quando a gente insere ele como pedestre, nesta parte de cima, ele automaticamente já vem para o avançado. Nós só inserimos no avançado e, com isso, não veio automático aqui para essa função de novo pedestre. Então, vamos adicionar o passageiro como um pedestre no nosso modelo. E, com isso, todo o restante já puxa esse pedestre passageiro. Faltou só esse detalhezinho, que é um BOzinho que tem dentro aqui do nosso modelo, na nossa livraria, nossa biblioteca de pedestre. Verificando agora se vai dar tudo certo, clicando em Play novamente. Inicia-se o modelo e agora tudo correto. Então nós temos aqui o modelo 2D, que agora o nosso passageiro ele vem pela direita obedecendo às nossas paredes. E se visualizarmos no modelo 3D, vou aproximá-lo aqui, nós temos os nossos passageiros entrando pela nossa porta e seguindo a tela na frente. Notem que as paredes estão todas construídas aqui, inclusive as circulares e semicirculares. Não ficou 100%, mas já dá para entender bem como que funciona este aeroporto. Com isso, então, finalizamos mais uma etapa deste nosso aeroporto e vamos continuar com o nosso modelo, agora inserindo os guichês de atendimento desse nosso aeroporto. Vamos lá então, após o intervalo, continuar com o nosso modelo. Continue conosco. Continuando nosso modelo, após então inserirmos o nosso pedestre no fluxo e vermos ele caminhando aqui dentro do nosso layout, vamos fazer agora um primeiro posto de operação, que será a nossa operação da área de atendimento dos passageiros. Teremos aqui 5 guichês e os nossos passageiros nessa serpentina de fila. Isso que nós vamos criar agora dentro do NLogic. Começando então, a primeira coisa que eu vou criar será um recurso, um bloco de ação de serviço com linhas. Este serviço com linhas, ele forma tanto os postos de operação, quanto também a entrada dos nossos agentes neste serviço. Então, clico, seguro e arrasto esse serviço com linhas e jogo ele aqui na nossa tela. Notem que ele está invertido, tenho que girá-lo dentro do nosso bloco. Então, vou clicar aqui no meio, tem a opção de girar, e vou colocá-lo para cima. Cada bolinha desta é um posto de operação. Estes postos de operação eu vou alterar para 5, já que eu tenho 5 áreas aqui, 5 postos de operação em branco. E o número de filas eu vou reduzir apenas para uma, só teremos uma fila neste nosso modelo, a fila de chegada. Vou organizar da melhor forma possível esses nossos postos, colocando o primeiro aqui em cima, o último vou jogar lá para o final, para o último posto de operação. E assim por diante cada um deles. Então, auxilio aqui com a planta baixa, colocando cada qual na sua posição. Beleza. Com isso, então, temos 5 postos de operação e uma fila única. Na fila, ela não será uma fila em linha. Nós vamos vir aqui e vamos pedir uma fila em serpentina. Clico nesta opção de serpentina e agora eu posso iniciar o como se faz essa serpentina. O primeiro ponto é o mais custoso. Eu vou organizar aqui esta nossa fila, mantendo aqui os pontos. E, ao clicar com o botão direito em cima, eu vou pedir para adicionar pontos. Vamos ver, cadê? Isso.
Ou clico duas vezes, só em cima, que ele já cria um novo ponto, que eu vou até destituí-lo. Ou só em cima dessa serpentina criada, eu clico com o botão direito e peço para adicionar pontos para ele. Mas primeiro eu vou reduzir essa primeira fila para ficar até a metade do próximo posto. Então esta nossa fila será bem pequenininha, vou aproximar aqui para visualizarmos melhor. Ela irá aqui da parede até este ponto, que é na onde deveria começar a serpentina. E no meio do caminho eu deixo um ponto marcado. A partir disto, eu venho e clico com o botão direito em cima da serpentina e peço para adicionar um novo ponto. Com isso, ele já me permite criar a curvatura dessa serpentina. É um pouco chato de lidar, mas vamos trabalhando com ela. Finalizo o primeiro trecho, aqui também na metade do caminho. Clico com o botão normal do mouse e ele me permite virar novamente. Vou até metade do trecho, clico com o botão normal do mouse e me permite mais uma curva. Que eu venho até o próximo metade, clico com o botão normal do mouse, outra curva e assim sucessivamente. Botão normal do mouse, próxima curva e vou finalizar virando aqui no nosso modelo. Clico duas vezes para finalizar toda a serpentina. Com isso, então, temos a nossa serpentina pronta, criando ela desde o começo. Para ficar igual na modelagem proposta, dentro do exemplo do AnyLogic, esta última fila ela vem até aqui o canto. Então, vou criar mais um caminho. Aproveitamos e relembramos como é que se faz. Clico com o botão direito, peço para adicionar um novo ponto, ele já me permite fazer a curva. E aqui ao final, aí sim eu clico duas vezes para finalizar a nossa serpentina. Notem que algumas das paredes da serpentina ficaram uma dentro da outra. Dá para corrigirmos isso. É só clicar nela, no pontinho que eu desejo, e diminuir um pouquinho a angulação. Clico duas vezes. Isso. Clicando aqui duas vezes na nossa serpentina, dá para eu reduzir um pouquinho a angulação, melhorar como que vai ficar cada um dos objetos. Criando assim a serpentina perfeita. Ou o mais perfeito possível que vocês desejarem. Este pontinho vai ficar mais para baixo. E por fim o último mais embaixo ainda. Isso. Com isso toda a serpentina foi criada aqui no nosso modelo para a fila que estamos construindo. Não ficou tão perfeita assim, mas funciona para o nosso modelo. Com a serpentina criada, vou só tirá-la aqui da parede um pouquinho. Nós vamos agora fazer com que o nosso pedestre ande pela serpentina. Então, criei toda a serpentina com 5 guichês e agora a gente vai criar o nosso fluxo de pedestre. Só que antes deste fluxo de pedestre, eu vou colocar as mesas de atendimento nestes pontos que eu indiquei que serão os guichês. Vou até melhorar esse daqui que ficou muito para cima. Então vou criar nestes pontos de atendimento uma imagem 3D para representar cada um deles. Para fazer isso, nós vamos vir aqui nas nossas abas e temos objetos 3D, que são aqueles objetos decorativos para o nosso processo. Dentro desses objetos decorativos, vou vir aqui no aeroporto e vou pesquisar o check-in counter. Clico seguro e arrasto ele aqui para o nosso ambiente. Ele vai criar este desenho aqui bem em cima da nossa mesa. Ao acertar o desenho, a posição dele, eu posso selecionar novamente, clico seguro e arrasto, ou posso clicar com o botão Ctrl do teclado nele e arrastar a partir dele, que também dá certo, ele copia esse check-in counter para o segundo posto. E assim sucessivamente para os demais. Tem as duas formas de se lidar. Vou criar os 5 postos de trabalho aqui, 5 pontos de controle. Apenas para ficar visualmente melhor da gente entender o nosso processo.
Depois de criada então a serpentina e os pontos de atendimento, eu vou vir aqui no PadGoTo, no qual nós estávamos mandando o nosso passageiro direto lá para o ponto de saída, e antes dele eu vou criar um serviço. Então vou arrastá-lo um pouquinho mais para frente, e aqui neste meio eu vou voltar na biblioteca de pedestres e vou criar o bloco de ação Service, igual a gente tem lá no nosso biblioteca padrão. Clico, seguro e arrasto o Service, conectando aqui com os dois. Da melhor forma possível, não se conectou. Como eu estou fora da grade, vou até voltar à grade aqui, senão vai ficar um pouco estranho. Vou excluir este, vou arretar o melhor possível. Eu estava na grade, aliás, e estou tentando colocar algo fora da grade, por isso que está ficando um pouco estranho. E vou fazer a conexão aqui do Service com o PadGo, igual a gente faz no fluxo de processo tradicional. Então criamos aqui um serviço para os nossos pedestres, que eu vou agora organizar as características dele. Este serviço será executado com o nome de check-in, vai ser o check-in do aeroporto. Ele será executado no posto de serviço que eu criei, que é o Service, que é este daqui criado anteriormente. Este Service será por uma fila mais curta possível. Já o Delay Time, a gente vai colocar um tempo de atendimento de uma uniforme de 1 até 4 minutos. Vai ser o tempo de atendimento lá do nosso guichê, que eu estou passando aqui com o nosso passageiro. Então, inserindo essa função, só melhorar aqui a visualização dela, basicamente fiz o passageiro entrar por essa linha de entrada, de chegada. Ele vai entrar aqui no pad check-in por todo este serviço que criamos com a nossa fila em caracol, nossa fila de serpentina. Depois ele será atendido por um dos 5 guichês neste tempo uniforme de 1 até 4 minutos. Salvando o modelo e verificando se tem alguma falha nele, aparentemente não, vamos pedir para simulá-lo. Indo então para a aba de simulação, notem agora, vou reduzir a velocidade, que os nossos passageiros entram na nossa serpentina e vão para o posto mais próximo ou mais livre possível. Aproximando aqui para ver como é que está sendo feita o nosso check-in, o cliente, o passageiro, está entrando demais. Então vou ter que arrastar um pouquinho o ponto de entrada dele, para ficar visualmente melhor aqui dentro do nosso check-in. Então, melhorando um pouquinho a nossa visualização, eu vou voltar aqui em cada um desses pontinhos de entrada e vou puxá-lo um pouquinho para baixo. Não a imagem, mas sim o ponto. Isso. Puxar esse ponto um pouquinho mais para baixo, para que o meu passageiro fique exatamente neste ponto. E vou fazer o mesmo com todos. Vou descer todos um pouquinho para visualizarmos melhor onde se encontra cada passageiro aqui no nosso check-in. Ele estava muito dentro da figura, da imagem que colocamos. Cada um deles, então, estamos organizando só para melhorar a nossa animação. Coloquei todos um pouquinho para fora do nosso check-in e pedindo novamente para simular, vamos ver em qual posição cada um vai parar de frente a esta ilustração em 3D. Então, aproximando aqui, agora sim, nosso passageiro ficou bem pertinho do posto de trabalho. Poderia colocar alguém trabalhando, entre outras formatações, para melhorar a visualização. Com isso, então, finalizamos mais este passo do nosso modelo e, após isso, vamos fazer agora o nosso passageiro se encaminhar para a próxima etapa do aeroporto, que será nesta região abaixo à direita, que será nosso detector de metais, para fazer novamente um pad service, da mesma forma que a gente trabalhou aqui no atendimento, apenas para repetir e aprendermos melhor. Continue com a gente após o intervalo para mais essa etapa da nossa modelagem híbrida do nosso aeroporto. Continuando o nosso modelo do aeroporto, vamos agora
construir aqui nosso detector de metais. Vou aproximar um pouquinho mais dele para ficar melhor de visualização e vou fazer o mesmo processo que fizemos aqui em cima com o nosso atendimento. Vou utilizar novamente o Service with Lines, vou puxar e arrastá-lo para cá e girá-lo para ficar para cima, 90 graus aqui em cima. Teremos aqui só 2 postos com 2 filas em si. Por hora, na verdade vou colocar só uma fila novamente, vamos colocar em serpentina de novo. Primeiramente eu vou organizar os postos de trabalho, vou colocar aqui nosso agente passando pelo detector de metais, que ficará nesta posição, e o segundo passando por este outro detector de metais. Já na nossa fila, vamos sair e entrar de novo para pegar todo o Service Line, também será uma serpentina, e vamos construí-la da mesma forma que a anterior. Clico somente na serpentina, somente na fila, desmarcando os pontinhos de chegada, e vou organizá-la aqui para o nosso detector de metais. Trago ela apenas até metade. Isto. Clico com o botão direito e peço para adicionar um novo ponto. E agora ele me permite fazer todas as curvas. Venho até metade, botão normal do mouse, faço a curva. Venho até metade, botão normal do mouse, faço mais uma curva e assim sucessivamente. Fazendo todas as curvas aqui da nossa serpentina de fila, que ela sairá aqui neste cantinho. Clico 2 vezes com o botão normal do mouse para finalizar a serpentina. Notem que ela ficou bem grande, ficou gigante essa serpentina. Eu posso diminuir o tamanho dela manualmente, igual nós fizemos na outra. Então vou estar aqui diminuindo ou adequando da melhor forma possível essa nossa serpentina. Vou clicar somente nela. Vamos ver se é possível isto. Vou tentar adequar da melhor forma possível essa serpentina para melhorar a visualização. Isto. Com isso, então, temos a nossa serpentina novamente na nossa fila para os passageiros passarem por ela. Após isso construído, vamos fazer agora o passageiro passar por essa segunda serpentina. O nome desse segundo service está Services 1. Então, aqui, antes do nosso passageiro ir para o final, ir para o embarque, vou arrastá-lo e vou construir mais um bloco de ação de serviço. Clico, seguro e arrasto e encaixo aqui entre os dois. Este bloco de ação a gente vai chamar agora de Pad Service, vou chamar aqui de detector de metais. Vou só colocar para baixo para a gente não se perder. Este detector de metais utilizará o Services 1, que foi esse elemento que criamos agora, e terá o tempo de 15 segundos, de 15 até 120 segundos no uniforme. Então é bem rápido passar pelo detector de metais. Então, um uniforme de 15 até 120 minutos, utilizando o caminho mais curto possível. Para melhorar a visualização, vou colocar os dois equipamentos aqui. Vou me aproximar aqui do local dos equipamentos e vou inserir ambos, tanto o detector de metais quanto o raio-x em si. Para inseri-los, nós vamos novamente lá em Objetos 3D, na área do aeroporto, e vou iniciar colocando o Metal Detector. Clico seguro e arrasto ele aqui para a posição. Vou colocar aqui o detector de metais. E nosso passageiro passará por aqui. Duplico ele para esta outra posição. Acredito que ele esteja certo. Isto. E nesta região, acabou não duplicando, isto. E nessa região vou colocar o raio-x das malas. O raio-x sim eu vou ter que inverter. Copio e colo aqui para o lado para termos o raio-x também. Vamos verificar se ficou certo ambos os elementos. Vou salvar aqui o modelo, ver se tem algum bug e clicar no play. E vamos verificar se os pedestres agora estão se encaminhando para a nossa fila. Então notem agora no modelo 2D que eles já entram na outra serpentina e já vão para os detectores de metal. Analisando o 3D,
os detectores de metal ficaram corretos. Então ele espera aqui aquela diferença, aquela uniforme de 15 a 120 segundos, e as malas passariam pelo detector aqui de raio-x. Após aqui, eles estão seguindo diretamente lá para o nosso embarque, que era o desejado. Então temos aqui a nossa fila serpentina com os nossos passageiros que estão indo para o embarque deste nosso processo de aeroporto. Com isso, finalizamos mais uma parte do nosso modelo do aeroporto e, após o intervalo, nós vamos fazer mais um elemento, que será a área de espera dos passageiros aqui em cima, antes deles embarcarem. Continue com a gente após o intervalinho para construirmos esta nossa área de espera. Após então a área de raio-x e de detector de metais, nossos passageiros virão aqui para o saguão do aeroporto e ficarão esperando para o embarque. Para fazer isso, vamos criar uma área na onde os passageiros ficarão. Esta área, nós voltamos aqui na nossa biblioteca de pedestres e vamos colocar um polígono de nó, para ser uma área um pouco disforme. Clico duas vezes aqui no polígono de nó para construirmos qualquer tipo de área. Vou circular aqui o melhor possível nossa área da parede e virar até aqui próximo o pilar central. Vou clicando com o botão normal do mouse para criar este polígono, de tal forma que ele vai circundando toda esta área. Não precisa ficar perfeito, lógico, é apenas uma área para os nossos passageiros ficarem. No último ponto, clico duas vezes e ele finaliza a área do polígono. Esta área eu vou chamar de área espera, lembrando, não pode cedilha nem acento. E ela será randômica, nossos passageiros ficarão aqui aleatoriamente dentro dessa área. Colocando isso no nosso fluxo de processo, antes dos passageiros irem para o embarque, antes do Go To, vou arrastar mais um pouquinho essa área. Vou colocar então um wait. Nosso pad wait, o passageiro irá aguardar alguma coisa. Coloco ele entre os dois, e esse pad wait vou deixar neste nome mesmo, vai ser a espera. Só chamar de espera. Esta espera será em um nó e será exatamente no nó que nós criamos, que é a nossa área de espera. Nessa área de espera, não terá nenhum attractor, vou deixar eles livres naquela área, e também não terá nenhum tempo delay de expiração. Terá um tempo de delay, não será por função. No caso, os nossos passageiros irão esperar por 2 horas aqui dentro. Então, naquela área de espera, eles vão ficar esperando 2 horas serem atendidos ou embarcarem para o nosso avião, ir lá para o Go To. Salvando o modelo e verificando ele, pedindo para rodar, nós teremos agora os passageiros percorrendo nossas filas em serpentina, vão aqui para o nosso detector e depois vão para a nossa área de espera aleatoriamente, aguardar o chamado do nosso avião. Ao completar 2 horas de simulação, clicando aqui no maisinho para aumentar a velocidade, quando completar as 2 horas de cada um dos agentes aqui, eles se encaminharão para o final, para o embarque. Vou apressar mais um pouquinho ainda nossos passageiros, até ter vários aqui para embarcarem em seu voo. Então, começando a dar 2 horas, os passageiros já vão embarcando cada qual em seu voo. Então, com isso, finalizamos mais uma parte do nosso modelo. Essa parte bem curtinha, só de colocar a nossa área de espera. Logo depois do intervalo, nós vamos entrar neste agente passageiro e vamos inserir alguns elementos para ele, principalmente a variável dele ficar doente e transmitir a doença para os próximos. Então continue com a gente após o intervalinho para criarmos o diagrama de estados do nosso passageiro. Continuando o nosso modelo, vamos vir agora aqui na aba do passageiro. Caso ela não esteja aberta, como ele não se encontra aqui, é um agente tipo, você pode vir aqui em Project e clicar 2 vezes aqui em passageiro.
que abre-se também esta aba. Dá certo das duas formas. Entrando na nossa aba para passageiro, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma variável dentro dele. Para que eu crie uma variável dentro de um agente, nós temos que entrar aqui na aba Agent, que aqui sim tem os componentes de um agente. Um primeiro componente, então, será uma variável. Esta variável, ela definirá aleatoriamente se o nosso passageiro terá ou não uma infecção. Vou chamá-la então de infection. Esta variável será do tipo double e será um elemento randômico com 5% de chance. Para criar isso, nós vamos utilizar uma figura de expressão, uma função aqui do NLogic já conhecida, que é o nosso random true. Randomicamente, ele vai avaliar uma verdade. E esta verdade será um P, será uma proporção. Essa proporção de 0,05 tem 5% de chance de ser verdade alguma coisa. Ou seja, ele aleatoriamente vai escolher um dos nossos agentes, 5% deles, e ao escolher ele, receberá uma infecção. Ou seja, vou perguntar se o meu agente está dentro desse 5%. Então é um if aqui com o nosso ponto de interrogação. Se sim, ele vai receber o número 1. Se não, 2 pontos, ele irá receber o número 0. Então estou criando aqui um se não, com um ponto de interrogação e 2 pontos. Se for verdade que o nosso agente está dentre os 5% escolhidos, ele recebe o número 1, que daqui a pouquinho eu vou dizer que ele está infectado. Se não, receberá o número 0, não está infectado. Basicamente isso que criamos nesta variável. Vamos agora, aqui dentro do nosso agente, clicar nele em si. Vou até aproximar aqui. Clicando na figurinha do agente, eu vou colocar que ele só vai aparecer quando for 3D. Que quando for 2D, eu quero que fique as bolinhas para eu saber quem está infectado e quem não está. Então, venho aqui na função avançada desta figura e clico 3D apenas. Esta figura, então, só aparecerá no modelo 3D. Para o modelo 2D, eu vou colocar uma bolinha aqui no centro. Vou vir aqui em Presentation, clico, seguro e arrasto esse oval aqui para dentro. E vou colocar um oval bem pequenininho. Vou reduzi-lo aqui para um tamanho que fique condizente com o nosso agente. Essa bolinha, então, representará o agente quando for 2D. Vou vir aqui em Advanced e ela vai aparecer apenas no 2D. Quando for 3D é o bonequinho, quando for 2D será essa bolinha. Basicamente isso que fizemos até o momento. Esta bolinha ela vai mudar de cor de acordo com a característica, o comportamento do nosso agente. Se ele estiver normal, sem infecção nenhuma, ficará de uma cor. Se estiver infectado, ele vai mudando de cor. Para fazer isso, aqui na cor de preenchimento, o Fill Color, não vai ser uma cor branca. Eu vou alterar esse formato para o formato de edição de valor dinâmico, melhor dizendo, e vou descrever uma função. Eu não quero que seja puramente duas cores. Eu quero que a cor venha em degradê até chegar em uma função, em uma cor, que indique que ele está infectado. Para fazer isso, eu vou utilizar uma função chamada LapColor. A LapColor é uma função que, em degradê, vai ir de um até outro elemento. Essa infecção terá uma fração, de quantos em quantos por cento vai trocando, e essa fração será de acordo com infection. Aquela variável que é 1 ou 0, que vai me dizer se o nosso agente está infectado ou não. O from será a primeira cor, que eu chamarei de azul. Vamos colocar ele de azulzinho. E o to, quando ele estiver infectado, a gente vai usar o red. Então, de 0 até 1, ele vai mudando do azul para o vermelho dentro desse degradê, desse LapColor. Isso que criamos aqui na nossa bolinha. Ao salvar o modelo, se colocarmos ele para rodar, nós veremos tudo isso acontecer, indo aos pouquinhos os nossos agentes ficando de outra cor. Verificando se tem algum erro, damos o play. E vamos ver agora, no modelo 2D, as bolinhas.
e no modelo 3D as pessoas. As bolinhas de vez em quando estarão em vermelho. Então esta vermelha vai aqui para a nossa fila e depois vai seguir até lá. E as azuisinhas são os bons agentes, os que não estão com infecção. Com isso, então, nós inserimos agentes com infecção no nosso modelo. Mas agora eu quero alterar esse comportamento aos poucos, infectando outros por proximidade. Então vamos, depois do intervalinho, criar o diagrama de estados para colocar um agente infectando o outro dentro do nosso modelo, conforme o modelo SIR que a gente viu anteriormente lá da simulação baseada em agentes. Continuem conosco, pessoal, para a criação deste diagrama de estados. Continuando o nosso modelo, ainda dentro do passageiro, além de termos passageiros infectados ou não, agora eu vou permitir que um infecte o outro. Para fazer isso, vamos criar um diagrama de estados aqui dentro do agente. Inicialmente, sempre começamos com o ponto de entrada do diagrama de estados. Depois disso, vamos inserir um primeiro estado, que será o estado suscetível, ele não está infectado, mas pode ficar. E um segundo estado, que será o infectado. Vou simplificar apenas nestes dois estados, não vou colocar o recuperado porque ele está indo para um avião. Lá no avião não tem médico, não tem nada do gênero. Dentro do infectado, vou fazer o mesmo elemento que fizemos no modelo SIR. Vou permitir que alguém infectado infecte outra pessoa. Então teremos aqui uma transição interna. Então vamos criá-la aqui dentro do nosso infectado. Vou fazer uma curva clicando 2 vezes só para melhorar a visualização. Criado o diagrama de estados, vamos agora cadastrar cada um deles. Começando aqui no suscetível, na nossa primeira transição, nós vamos criar uma transição baseada numa condicionante. Então não será uma transição de tempo, e sim uma condição. Que condição que é essa? Se a nossa infecção, nosso variável infection, vai ser maior do que 0,5. O que eu estou dizendo? Eu transito de suscetível para infectado se a infecção estiver a 0,5 alguma coisa, que daqui a pouquinho a gente vai explicar o que é isso. Já na transição interna do infectado, eu vou infectar outras pessoas, a gente vai colocar um timeout. Só que esse timeout de 1 segundo. O que vai acontecer nesse timeout? Vou criar um looping for, no qual o nosso passageiro, nosso indivíduo, passageiro, ele terá uma variável interna P. Esta variável interna P, ela vai comparar os agents in range. O que é isso? Agents in range é os agentes ao redor do nosso agente passageiro. Eu criei uma variável para contabilizar quem está próximo dele. Quem estiver próximo dele, num limite de 30 metros, vai poder receber a infecção. Em vez de ser por cartinha, por uma mensagem ou algo do gênero, aqui eu vou colocar por proximidade. Só que eu tenho que saber qual é a proximidade que o meu agente está dos outros. E por isso eu criei uma variável interna chamada P. Quando isto for verdade, eu vou enviar send a nossa infecção. Infection. E eu vou enviá-la para quem eu estou próximo, que é o nosso P, a nossa variável interna. E com isso eu fecho o meu loop. Cada passageiro, cada indivíduo irá avaliar pelo agent in range quem está a 30 de distância dele. No caso aqui do AnyLogic, 30 pixels, 30 quadradinhos. E aqueles que estiverem nesta distância, eu envio a infecção para eles. Após isso, eu vou fazer com que quem recebe a cartinha fique infectado. Para fazer isso, poderia criar aqui uma ação, mas vamos criar de um outro formato. Este outro formato será aqui pela conexão, e é a primeira vez que a gente vai estar lidando com ela. O que vai acontecer? A partir do momento que a minha infecção for ficando próxima do agente, ou ficar mais tempo próximo dele, eu quero que ele aos poucos fique mais infectado.
como se, ao manter a proximidade, a pessoa fique doente cada vez mais. Para fazer isso, estarei lidando com uma conexão entre os nossos agentes. Esta conexão será uma comunicação entre eles, que será aquela distância de 30, no qual eu terei uma mensagem a ser recebida. Eu já enviei a mensagem, que é a nossa mensagem infection. Quando eu enviar isso, eu vou somar a quem já tem uma infecção uma probabilidade de 0,001, 0,1% dele ficar cada vez mais infectado. Então, meu agente começa com a infecção 0. Fiquei próximo de outra pessoa infectada durante 1 segundo, eu já fico com 0,001 de infecção. Fiquei mais 1 segundo, já vai para 0,002. E assim sucessivamente. Eu vou somando 0,001 na variável infecção de cada um dos agentes. Quando este número passar de 50%, que é o que a gente colocou aqui na condição, eu já viro infectado e posso mandar mensagem para outros. Então aqui estamos criando uma propagação de doença por meio de uma comunicação entre agentes. Para visualizar isso acontecendo, em vez de rodarmos a esmo, vamos agora adotar um tempo de simulação. Vou vir aqui no nosso projeto, vou vir no Simulation Man e vou parar a simulação num tempo específico. E este tempo será de 1440 minutos. Nossa simulação está em minutos. Salvando o modelo e verificando se tem algum bug, aparentemente não, vamos colocar para rodar. E vamos ver agora alguns agentes que já são sorteados com infecção, infectando os demais. Então as bolinhas por hora todas azuis, chegou uma bolinha vermelha. Esta bolinha vermelha, ao ficar próximo dos outros, vai infectando, vai somando uma unidade 0,1% dos outros ficarem infectados de acordo com a sua proximidade. Se aproximarmos aqui de quem ele está próximo, aos pouquinhos eles vão mudando para outra cor, porque agora este agente está infectando aos pouquinhos os outros, até ficar em vermelho. E ao ficar em vermelho, vão infectando os outros, tudo num espaço de 30 em 30 metros. Então é um jeito bem interessante da gente determinar uma propagação de doença. No nosso caso, uma propagação de doença no aeroporto. Dá para fazer essa visualização bem aqui no 2D. No 3D, há como, só que gera um pouquinho mais de trabalho para a gente desenvolver isso. Teríamos que colocar uma bolinha em cada um dos nossos agentes. Mas com isso, então, temos aqui um agente interferindo no comportamento do nosso modelo e interagindo com outros agentes, neste caso por proximidade. Fechando aqui esta nossa simulação, após o intervalo nós vamos para a última etapa, que é colocar os botões de controle neste nosso modelo. Continuem com a gente após o intervalinho, pessoal. Continuando o nosso modelo, vou voltar aqui no Palette, visualizar um pouquinho mais para fora e voltar também aqui no Main. E vou criar aqui no ambiente principal 2 botões. Um botão para embarque imediato, digamos que o avião chegou e eu quero que todo mundo vá, e não a cada 2 horas. E um botão também para uma chegada de um transporte público. Chegou um ônibus com 50 passageiros, 40 passageiros de uma vez. Então vamos fazer esses 2 botões de ação aqui dentro do nosso modelo. Para fazer o primeiro, vamos vir aqui em Controles, na aba Controls, e vamos puxar o primeiro botão. Clico, seguro e arrasto, e este botão eu vou dar o nome o label dele de avião. O label é o título desse botão. Pode ter cedilha, pode ter acento, não é uma linha de programação. A linha de programação é o len. Como ação deste botão, eu vou criar que todos os meus agentes que estão aqui na espera, vão embarcar de uma vez. Então eu encontro a espera, nosso botão de ação espera, do jeitinho que a gente escreveu, que é o nosso pathway. E aqui vou colocar entrar dentro dele, ponto final, e vou colocar a função freeAll. Quero liberar todo mundo que está ali nesta função de espera. Ou seja, cliquei neste botão, todos que estiverem esperando vão automaticamente embarcar. Este vai ser o nosso primeiro botão de ação. Já o segundo botão de ação, clico, seguro e arrasto, terá o label chamado ônibus,
Pode cedilha, acento cedilha no label porque é só um título. E eu vou fazer que quando eu clicar nesse botão, vão chegar 40 passageiros como se estivessem vindo de ônibus. Para fazer isso, o nosso PadSource, que é o nosso bloco de ação, o nome que eu coloquei lá nele, ponto. Eu entro dentro desse PadSource e vou inserir a função inject, que eu vou injetar 40 agentes aqui no nosso PadSource. Eles vão entrar no nosso modelo. Com isso, então, estou criando duas formas de lidar. Um que os passageiros embarcam automaticamente quando eu chamo o avião e clico nele, e outro que entram 50 passageiros de uma vez, e não somente pelo nosso tempo de entrada, pelos nossos 100 a cada hora. Salvando o modelo, verificando se tem alguma falha, nós pedimos para simular e vamos ver tudo isso funcionando aqui dentro da nossa simulação. Então, os passageiros continuam entrando, igual já estamos acostumados, alguns têm a infecção. Aos pouquinhos ele vai passando infecção para os demais. Vou apressar um pouquinho, pois essa parte nós já visualizamos. Tendo vários passageiros aqui, eles esperariam até 2 horas para embarcar. Só que eu não quero, digamos que o avião chegou agora. Eu clico aqui no botãozinho avião e todos estão liberados para ir aqui para o nosso avião. Os próximos que chegam aguardam o próximo. Digamos que eu vou chegar um ônibus. Então chegam 40 pessoas de uma vez. Clico aqui neste botão ônibus e de uma vez 40 pessoas entram na nossa fila de espera. Com isso então, nosso fluxo de processo vai continuar. Vou apressar um pouquinho. Notem que muita gente está ficando doente nesse nosso modelo, pois está bem rápido. A cada segundo eu aumento 0,1% a doença. Reduzo a velocidade e falo que o avião chegou. Todos vão para o avião. Mais um circular chegou. Clico aqui em ônibus, chegam mais pessoas. E assim sucessivamente no nosso modelo, até finalizar ele com o tempo esperado. Se eu clicar aqui na velocidade máxima, ele vai andando até 1000 e tantos minutos. Finalizando então, dando stop, nós com isso finalizamos o nosso modelo do aeroporto, que tem algumas características bem interessantes da simulação híbrida, no qual colocamos os agentes para interagirem entre si com nossa questão da infecção e colocamos um deles dentro de um fluxo de pedestre, aprendendo como que colocamos os nossos services com essa nossa fila em serpentina. Algumas ideias, por exemplo, eu posso fazer com que os meus agentes tenham uma segunda linha de avião, e a partir que eles chegam, eles vão decidir se vão na linha 1 ou na linha 2, por uma probabilidade, talvez 50% para cada, não sei. Ou 60 para um, 40 para o outro. Posso também fazer com que alguns desistam, acham o preço muito caro e saiam do meu sistema. Então eu posso fazer com que meu agente, dentro aqui do serviço, tenha a chance de desistir ou ir para o avião 1 ou ir para o avião 2. Posso também colocar um centro médico aqui dentro, no qual, se tiver algum agente doente, ele se dirige para o centro médico e fica saudável. Ou coloco ali dentro pessoas saudáveis, médicos, entre outros. E posso incluir outros elementos aqui dentro do nosso aeroporto, como, por exemplo, aqui, receber a bagagem de uma chegada de um avião. Então temos várias evoluções possíveis nesse modelo que cabe a vocês determinar o que é melhor. Com isso, então, finalizamos mais este modelo. Agradeço imensamente a presença de todos e sugiro que acompanhem os próximos vídeos para aprendermos mais sobre a simulação híbrida. Muito obrigado, pessoal!